Salve, salve, gente boa! De maneira especial a todos vocês catequistas e catequistas, né? Todos vocês que levam a palavra de Deus, a formação catequética a todas as crianças, jovens e adultos. Minha grande saudação, meu grande abraço a vocês. Eu sou o professor Euclides, essa é a nossa escola Teófilos. Aqui nós tratamos de temas da teologia bíblica e também agora nos últimos tempos estou pegando com um viés um pouco bíblico os temas, as temáticas da catequese. Bom, hoje é a terceira lição, estamos fazendo esse estudo catequético sobre o batismo, ou seja, hoje eu vou entrar no tema da teologia e da prática. Nós vimos nas duas aulas anteriores, nos dois vídeos anteriores, sobre fundamentação bíblica do sacramento do batismo. Hoje nós vamos entrar nessa teologia, nessa prática. De São Pedro aos padres da igreja. Bom, eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos os colaboradores e pedir a você que está chegando hoje no nosso canal que se inscreva, que dê o seu joinha lá no final do seu estudo. Olhe também aqui nas descrições do vídeo o material, a bibliografia, para que você possa crescer cada vez mais e se tornar um catequista muito mais capaz de levar as respostas ao coração daqueles que buscam conhecer a fé, buscam viver a fé. Se tornem caminho, se tornem ponte, se tornem fonte de crescimento espiritual para aqueles que lhes foram confiados. Esse é o meu desejo, esse é o desejo do nosso canal ao tratar dos temas catequéticos. Bom, terceira lição. A catequese sobre o batismo na sua teologia e prática. De São Pedro aos padres da igreja. Esse é o tema de hoje, né? Na primeira carta de São Pedro, nós vamos encontrar, de maneira especial, na seção da primeira carta de São Pedro, Pedro 1:13 a 4:11, numerosas alusões à liturgia da Páscoa. Então, se você é catequista e nunca leu esse texto, leia. Primeira carta de São Pedro, do capítulo 1, versículo 13, ao capítulo 4, versículo 11. Ele contém alusões à liturgia da Páscoa e também à liturgia do batismo. Segundo esse texto, o sacramento era ministrado na noite de Sábado Santo, do domingo da ressurreição, e Pedro dirige aos leitores dessa carta como sendo recém-batizados, neófitos. 1 Pedro 2:3. Como crianças recém-nascidas, desejai com ardor do leite espiritual que vos fará crescer para a salvação. Se é que tendes saboreado quão suave é o Senhor. Isso também faz uma memória do Salmo 33, no versículo 9. Nessa carta, a alusão mais explícita ao batismo se encontra em 1 Pedro 3:18-22. Pois também Cristo morreu uma vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Quando Deus guardava com paciência enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8 se salvaram por meio da água. Essa água prefigurava o batismo que agora vos salva também a vós, não pela purificação da impureza do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa pela ressurreição de Jesus Cristo. E se Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está sentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Se vê que Pedro, o autor da carta, alude a um credo, né? Desci da mansão dos mortos, né? Entre o momento de sua morte na cruz e de sua ressurreição, Jesus anunciou aos justos do Antigo Testamento a realização da redenção. Dentre esses justos, menciona particularmente os da ocasião do dilúvio, que tenham convertido antes de morrer.
A alusão ao dilúvio leva o escritor a pensar na água do batismo como aqueles que se arrependeram na última hora, mas foram salvos pelas águas do batismo. E aqui nós temos a primeira grande verdade trazida desse texto. Alguns me perguntam, e aqueles que não foram batizados? E aqueles que morreram sem o batismo? A igreja, ela vê 3 vias de batismo. O batismo ordinário, a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos dá penhor da graça, da salvação, nos torna filhos de Deus. Segundo, o batismo de sangue, quando eu quero defender até a morte, mesmo que não tenha passado pelas águas do batismo, o nome de Jesus Cristo. Eu vou dar a vida pelo Evangelho, eu vou dar a vida por Cristo, eu vou dar a vida com a consciência de me redimir. Então, podemos colocar aqui como exemplo aqueles que estão se preparando para o batismo, que conhecem, mas morrem com um sentido de adesão à fé. Não tem medo de dar a vida pelo Evangelho. E o primeiro, e aí nós podemos colocar aqui todos aqueles que são tocados pelo desejo. Aqueles que diante da verdade, diante do encontro com a realidade, do arrependimento de terem voltado as costas para Deus, duvidado de Deus, traído a vontade de Deus, se arrependem. E aí nós temos o bom ladrão, nós temos esses que são citados pelo texto, que diante do seu fim iminente pelo dilúvio, se converteram. Também poderíamos colocar na mesma esteira aqueles que morreram sem o batismo, mas era o desejo de suas mães, de seus pais, de suas famílias, os neófitos, aqueles que os neófitos não, desculpa, errei o termo, os nascituros, aqueles que nascem e não são, mas era o desejo da mãe que uma vez tenham sido, quando nascessem, fossem levadas às águas do batismo, mas não puderam porque nasceram já sem vida. Então, são colocados no batismo de desejo, no batismo de sangue e no batismo ordinário. É tudo disso, então, Pedro faz essa alusão, né? A água do batismo, ela toca universalmente todos aqueles que desejam pela conversão, pela mudança de vida, pela defesa da fé e, de fato, pela vivência da fé. Em Pedro, capítulo 3, São Pedro aponta a travessia do Mar Vermelho. Através da água do povo de Deus foi salvo do cativeiro do Egito. Então, passar por essas águas nos liberta da escravidão. E a escravidão agora, e vocês podem olhar lá 1 Coríntios 10, 2, 4, Êxodo também 16, 4, 35, vocês vão ver que é uma passagem da escravidão para a liberdade. São João também, ele se refere à rocha de onde jorrou a água salvífica no povo do deserto. Aquela água que João 7,37 seguintes faz menção a Êxodo 17, 1 a 7. E São Pedro menciona o dilúvio, 1 Pedro 3,20, como vimos aqui. A passagem de Noé das águas é o anúncio da passagem dos cristãos pela água do batismo, a passagem salvadora para a graça da ressurreição de Jesus. 1 3, 20 e 22. Então, o texto diz: quando Deus aguardava com paciência enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8 se salvaram por meio da água. Essa água prefigura o batismo de agora, que nos salva também a vós, não pela purificação da impureza do corpo, mas consiste em pedir uma consciência boa pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, tendo subido aos céus, está sentado à direita de Deus. Depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados. Esse número 8 que se apresenta aí é enfaticamente apresentado pelo autor sagrado. Trata-se de Noé e de sua esposa e dos 3 filhos de Noé com as suas esposas. Então, os 3 casais, né? Então, são Noé, a sua esposa, os 3 filhos de Noé e sua esposa. Então, o número 7 aqui, muito caro ao cristão, mais 1. Ou seja, então, o símbolo da criação deste mundo, 7 dias, mais um dia, que é o dia sem ocaso, o dia da eternidade. Então, de onde é que veio esse 8? Né? Esse 8 é a marca do 7. Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Então, 6 mais 2, 8. Mas isso significa os 7 dias da criação e o dia sem ocaso.
8, portanto, é o símbolo da vida futura, da vida eterna, que começa no batismo. O batismo na vida dos filhos de Deus, da vida imortal, que tende a desabrochar cada vez mais dentro da imortalidade. Por isso, muitos dos batistérios antigos têm a forma octagonal, ou seja, com 8 lados. Esses 8 lados dos batistérios, eles querem representar esses 8 salvos. Em 1 Pedro menciona também certa ênfase à regeneração do cristão. Né? 1 Pedro 1,3. Bendito seja Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer para a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma vida e para uma esperança. 1 Pedro 9 e 10. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido por Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas chamou a sua luz maravilhosa. Se vê assim esboçada no Novo Testamento a doutrina da teologia que havia de se desenvolver. Então, tudo que nós vimos nos evangelhos, tudo que vimos nas cartas paulinas, tudo que vimos nesta carta e também nas cartas joaninas, nós temos aqui como fundamento para organizar a doutrina do Novo Testamento em relação ao sacramento do batismo. E quem é que vai desenvolver isso? Então, nos primeiros séculos da história cristã, alguns estudiosos, alguns padres da igreja, aquilo que nós chamamos de os padres apostólicos, e depois deles os padres da igreja, eles estudam isso. Estudaram a partir do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e construíram a teologia do sacramento do batismo. Então, em 1 Coríntios 15, 29, São Paulo ele vai aludir à prática que era observada entre os fiéis dos fiéis de Corinto, que faziam se batizar em favor dos mortos, né? Não sabemos exatamente do que se trata. O apóstolo não profere juízo sobre esse costume, visto que ele interessa apenas provar, né, que os mortos ressuscitam. São Paulo diz que adotavam tal uso, né, ser inútil fazê-lo caso não haja ressurreição dos mortos. Porém, as seitas gnósticas do século II praticavam o batismo em favor dos mortos, né? Então, era o que os coríntios faziam, faziam-se batizar em favor dos mortos, ou seja, no batismo, Deus, eles queriam que isso repercutisse nas gerações que vieram antes deles. Ok, beleza, São Paulo não colocou. O porém é que essa prática, ela se tornou um pouco mais aplicada, ou seja, eu batizando, eu estava livrando alguém, independente da vida moral daquela pessoa. A Didaqué, no fim do século II, atesta o batismo por infusão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, São Justino é o primeiro que trabalha isso. No século II, temos o depoimento de São Justino, né, que na sua primeira apologia, dirigida ao imperador Antônio Pio, por volta do ano 150, procurou expor o que é o batismo. Diz que, antes de mais nada, os candidatos devem professar a fé em tudo o que lhes foi ensinado e viver de acordo com a doutrina. Esse aqui é o primeiro ensinamento, lá dos padres apostólicos, lá do ano 150. Quem crer e for batizado será salvo. Crer é importante. Grande tarefa dos catequistas: fazer crer, fazer mudar de vida, fazer transformar as atitudes, para que o batismo seja vivido e seja fonte de graça e de transformação. Porque se alguém não tem a intenção de mudar de vida, o batismo não é um toque, um pozinho de pirim-pim-pim. Não. É necessário uma mudança, uma conversão, um mergulho em novas atitudes, um mergulho em novas propostas de vida. Então, essa é algo que desde os padres fica marcado. Ou seja, na data prevista, quando são levados ao lugar onde haja água, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essas pessoas têm que estar convictas,
As famílias dessas pessoas devem estar convictas para dar o suporte a essas crianças, para que elas vivam isso. São levados na água mediante um rito que se chama de iluminação, ou aquilo que em grego se diz fotismos. Decorre que aquele que recebe, aquele que faz a profissão de fé, ele está iluminado e ele consegue compreender o evangelho, compreender os motivos de suas atitudes se transformarem diferentes a partir daquele dia, entender que sua coragem vai mudar, e seus objetivos, seus projetos, seus de vida, eles vão mudar. Mesmo que o mundo não compreenda, a iluminação do batismo nos faz compreender. Nas palavras do próprio Justino, na Apologia, no capítulo 1, versículo 61, ele diz que ele vai expor. Exporemos agora de modo, depois de renovados por Cristo, nos consagramos a Deus. Todos quantos se tiverem persuadido a crerem que são verdadeiras as coisas que ensinamos e dissemos e prometemos viver segundo elas, são antes de tudo instruídos a rezar e através de jejuns de pedir perdão a Deus de seus pecados anteriormente cometidos. E nós rezamos e jejuamos com ele. Em seguida são conduzidos aonde houver água e pelo mesmo modo de regeneração com que nós mesmos fomos regenerados, também eles serão regenerados. E aí é uma coisa muito bonita. Ele diz que não existe batismo de segunda categoria. Então, o dom que foi derramado sobre Paulo, sobre Justino, sobre Pedro, sobre todos esses homens, São Justino, Tertuliano, Santo Agostinho, São Francisco, não é um batismo. O batismo é sempre igual. Nós mesmos fomos regenerados, também eles serão regenerados, pois uma vez na água tomam um banho em nome do Pai, de todas as coisas esse Senhor de Deus, Todo-Poderoso, e de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, pois Cristo disse, se não renascerdes, não entrarei no reino dos céus. João 3 seguintes. Este banho se chama iluminação, pois os que aprendem estas coisas são iluminados em sua mente. Ó como termina essa colocação de São Justino. O banho se chama iluminação, pois os que aprendem, compreendem essas coisas são iluminados em suas mentes. Outro grande autor é Tertuliano, né? Autor cristão por volta do ano 220. O autor começa elogiando, ele faz isso num tratado sobre o batismo de sua autoria, elogiando a água, elemento tão simples e tão relacionado com a vida, principalmente nas Escrituras. Depois refere-se: os catecúmenos deviam invocar a Deus com orações fervorosas, com jejuns, genuflexões e vigílias. Tertuliano também descreve partes do rito em que os ministros, muitas vezes o bispo, benze água. O catecúmeno renuncia ao demônio. A seguir, o ministro pergunta: crês em Deus Pai? Após a pergunta, o catecúmeno mergulhava na água. Então, Tertuliano faz uma descrição de como o batismo acontece. Saindo desta, ou seja, depois de passar pela água, depois de professar crer em Deus Pai, crer em Deus Filho, crer no Espírito Santo, a cada vez ele é mergulhado na água. Ou que os padres hoje, quando usam a pia batismal ou usam a piscina batismal, eu te batizo em nome do Pai, mergulha, te batizo em nome do Filho e mergulha, te batizo em nome do Espírito Santo e mergulha. Então, este é uma profissão de fé. Saindo dessa forma, o neófito era ungido com óleo, recebia a imposição das mãos, pela qual se comunicava o Espírito Santo. Esta imposição das mãos foi depois separada do rito batismal e constitui aquilo que nós chamamos de o sacramento da confirmação ou da crisma. Assim, Tertuliano inicia o seu livro sobre o batismo. Vamos tratar, Tertuliano, tratado sobre o batismo no capítulo 1. Vamos tratar do nosso sacramento da água, que lava os delitos contraídos no tempo de nossa cegueira original e nos liberta. E que ele fala dessa cegueira. E ele vai dizer depois que esta cegueira é curada pela luz. São Paulo usa muito isso, porque São Paulo ficou cego até ser batizado por Ananias. Então, quando ele
os seus olhos se abrem, né? Então ele vai falar outra coisa depois. Só que, por estar já no momento de combate contra certos desvios, Tertuliano ele vai falar de uma coisa muito interessante. Surgiu há pouco entre nós uma víbora das mais venenosas, da seita dos cainitas. Cainitas são os traidores, os filhos de Caim, cuja doutrina seduziu a muitos, que ela pretenda destruir antes de mais nada o batismo, compreende-se. Víboras, cobras, serpentes procuram em geral os lugares áridos e sem águas, ao passo que nós, peixes, sempre denominamos a partir de nossos ictis, ou seja, Jesus Cristo, na água, nascemos, salvamos e permanecemos nela. Assim, essa terrível mulher que normalmente nem toca o direito de ensinar, encontrou um excelente meio de matar os pequenos peixes, fazê-los abandonar a água. Então, ele está dizendo que é na água do batismo que nós nos encontramos com a graça, com a iluminação. E doutrinas querem dizer que não precisa passar da água. Então ele está dizendo, se nós que nascemos, que fomos gerados pela água e devemos viver na água, viver o batismo, quando nós saímos da água somos como os peixes. O peixe só vive na água, só se move na água, só progride na água. Quando o peixe sai da água, ele morre. Então essa é a visão que Tertuliano tem. Ou seja, é triste quando alguém abraça a fé e abandona a fé. Abandona a fé. E aí nós vamos nos encaminhar para um tema que lá no finalzinho eu vou tratar hoje, que é os rebatizados, aqueles que abandonaram a fé, ou aqueles que se tornaram hereges. Terceira pessoa que eu gostaria de colocar hoje é Santo Hipólito, dentro desse crescimento do pensamento sobre o sacramento do batismo. Santo Hipólito é do século III, mais ou menos, deve ter falecido por ano 235 depois de Cristo. Ele tem uma obra chamada Tradição Apostólica, de Hipólito Romano, né? E ele descreve com minúcias a praxe batismal em Roma. Hipólito Romano, por isso, né? Entre os cânones 38 e 51, ele vai escrever o seguinte: ouçam os catecúmenos a palavra durante 3 anos. Se algum deles for atento ou dedicado, não se lhe considerará o tempo. Ou seja, a prática era que a criança tinha, o catecúmeno tinha que ter uma preparação de 3 anos. Mas se ele fosse empenhado, não se considere o tempo. Escolhidos os que receberão batismo, sua vida será examinada. E ele vai falar dos escrutínios, algo muito, muito próprio hoje no RICA, né? Se viverem com dignidade enquanto catecúmenos, se honraram as viúvas, se visitaram os enfermos, se praticaram boas ações. Aqui algo muito importante na compreensão do catecumenato. Não é simplesmente ir lá estudar, é mudar de vida. É tratar bem as pessoas necessitadas, é visitar os enfermos, é praticar boas ações. Tudo isso conta. Não é simplesmente uma maneira nova de fazer a mesma coisa, mas é uma maneira mais profunda de fazer nova as coisas. Aproximando-se, continua Santo Hipólito, aproximando-se o dia em que serão batizados, exorcize o bispo cada um, para saber se é puro, né? Aproxime-se o dia, serão batizados, jejuem na véspera do sábado, em que receberão o batismo, e no sábado serão reunidos em um só local, designado pelo bispo. Ordene-se a todos que rezem e se ajoelhem, impondo sobre eles a mão, exorcizará o bispo todos os espíritos estranhos, para que fujam e não o tornem mais. Ao terminar o exorcismo, sopre-lhes no rosto. Depois de marcar-lhes com o sinal da cruz na fronte, os ouvidos, as narinas, ele fará levantar-se. Permanecerão vigilantes durante toda a noite, e levará para eles os que serão instruídos. Ao cantar do galo, reze-se o primeiro sobre a água. Deve-se tratar de água corrente ou fonte derramando do alto. Em caso necessário, usa-se a água que se encontrar. Os batizandos despirão as suas roupas, batizando-se primeiro as crianças. Todos os que puderem falar por si mesmos falem.
Os pais ou alguém da família falem pelos que não puderem falar sobre si. Batizem-se homens e finalmente as mulheres, que terão soltado o cabelo, tirado os enfeites de ouro, prata, e ninguém usará qualquer objeto estranho ao descer para a água. No momento previsto para o batismo, o bispo dará graça sobre o óleo, que porá num vaso e chamará de óleo de exorcismo. O diácono trará o óleo de exorcismo e colocar-se-á à esquerda do presbítero. Outro diácono tomará o óleo de ação de graças, colocando-se à direita do presbítero. Acolhendo este, cada um dos que recebe o batismo, ordene-lhe renunciar, dizendo: renuncio a ti, Satanás, a todo o teu serviço e a todas as tuas obras. Após renunciar, cada um unja-o com óleo do exorcismo, dizendo: afaste-se de ti, esse é o óleo dos catecúmenos, né? Todo espírito imundo, e se entregue o bispo ao presbítero, que se mantém junto à água e batiza. Desça também com ele o diácono. Assim que desce a água, o que batiza, diga-lhe o que batiza, impondo sobre ele a mão: crês em Deus Pai Todo-Poderoso? O que é batizado responde: creio. Imediatamente, com a mão pousada sobre a cabeça, batize aquele uma vez. Diga a seguir: crês em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu do Espírito Santo da Virgem Maria e foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, morreu, vivo ressuscitou dos mortos, no terceiro dia subiu ao céu, sentou-se à direita do Pai e virá julgar os vivos e os mortos? Quando responder, creio, seja batizado segunda vez. E diga novamente: crês no Espírito Santo que vive a Santa Igreja Católica? Responda ao que está sendo batizado: creio, e seja batizado terceira vez. Batizar significa mergulhado na água. Depois de subir da água, seja ungido com óleo santificado pelo presbítero, que diz: unjo-te com óleo santo em nome de Jesus Cristo. Depois, um por um, enxugue-se, vistam e entrem na igreja. Este minucioso ritual de batismo, ele é datado do século III e tem algumas coisas muito interessantes. Tem o credo apostólico já descrito quase que na íntegra. Tem o rito do batismo, o rito da confirmação inseridos, né? Então, mostra-se o que tem especificamente dentro desse rito que foi descrito. O batismo era ministrado na madrugada de domingo, após uma noite inteira de leituras, orações, jejuns. É isso que a celebração do Sábado Santo, todas aquelas leituras, desde o Gênesis e Apocalipse, tem. É uma herança da igreja. Depois, o batismo na igreja, a profissão de fé de todos os fiéis, é herdado daqui. A preparação era longa, compreendendo anos de instrução, escrutínios e exorcismos. Olha que coisa. Então, isso está sendo resgatado através do RICA, né? Batizavam-se crianças que não tinham idade para falar. É muito interessante também, é o ponto 4, os numerosos exorcismos praticados não significavam que estiverem possessos de demônio, os catecúmenos. Derivam-se, antes de tudo, da concepção de que o pecado foi originado e instigado pelo diabo e sustenta o reino de Satanás neste mundo. Então, os exorcismos eram maneiras de chamar a atenção para as pessoas para que olhassem objetivamente para tudo aquilo que tinha que ser melhorado. A cada exorcismo, ele versava sobre uma atitude da sua vida. A sua vida enquanto pessoa, enquanto família, enquanto membro da sociedade, enquanto membro do povo de Deus. A unção com óleo também é algo muito interessante. Com óleo, após o batismo, equivale àquilo que nós chamamos de o sacramento da crisma, confirmação, hoje ministrado a jovens e adultos. E o credo, compreendia na profissão de fé. E assim é muito interessante as três pessoas divinas, seu papel na salvação do homem. Essa profissão de fé, acompanhada de 3 mergulhos, é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tudo isso que foi descrito é muito bonito, porque é uma maneira muito bonita de ver que tudo isso tem os passos. O batismo não é simplesmente mergulhar na água. Quem crer e for batizado será salvo. Para que se creia, é necessário dar ferramentas para crer. É necessário dar estímulos para que se creia. E aquele que recebe esses dons deve mudar de vida, deve compreender isso. Santo Ambrósio, que é do século IV, que foi o bispo que batizou Santo Agostinho a pedido de Santa Mônica,
ele atesta a realização do catecumenato, dos exorcismos e do rito do batismo. E ele descreve dessa maneira, Santo Ambrósio, né? Numa obra chamada Os Mistérios. Descesses, portanto, lembra-te que respondesses crer ao Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aí não afirmastes, creio no maior e no menor e no último. Estás, pois, obrigados pela mesma confiança de tua palavra a crer igualmente no Filho, como crês no Pai, e crer do mesmo modo no Espírito Santo, como crês no Filho e no Pai. Apenas com a exceção de confessares até a fé que nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. É muito interessante porque é um momento em que existem heresias, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então é o patripassionismo e o monofisismo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são um Deus só. Então tem várias heresias. Então aqui Santo Ambrósio está fazendo especificamente algo mostrando que Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, né? Recebesses estas vestes brancas como sinais de haveres despojado o envoltório dos pecados e de teres revestido castos os véus da inocência. De que fala o profeta? Tu me aspergirás com esopo e serei purificado. Isso é uma menção do Salmo 50, no versículo 9. Mais alvo do que a neve se torna aquele cuja culpa é perdoada. E esse texto, acrescentado aos anteriores, mostra algo que não tinha nos outros textos, a entrega da veste branca, como um símbolo de pureza conferido pelo batismo. Isso nós temos hoje, a tradição de vestir com roupas brancas, e no enxoval das criancinhas também ter essa. Então é o símbolo da pureza, de ser revestido de Cristo. É uma ideia que se estruturou, né, e temos até hoje. Contudo, à medida que foram se registrando as heresias e os cismas, foi se colocando algumas novas questões. E aí é o ponto em que eu vou finalizando a nossa aula de hoje, mas gostaria de deixar aberto para a nossa próxima aula. Então, as questões que foram surgindo, e uma delas vocês perceberam aqui nas palavras de Santo Ambrósio, que é a heresia. Santo Ambrósio e muitos outros fazem-se perguntas. O batismo ministrado por um herege é válido? Se o herege quer converter-se à Igreja Católica, deve ser batizado de novo? Isso nos leva a um dos temas que será o tema da próxima aula, o rebatismo, né, e o batismo de crianças. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado, boa missão, até o próximo vídeo.